A exaustão pesava em cada músculo enquanto eu tentava, em vão, relaxar por alguns minutos contra o encosto da cadeira dura da sala de plantão. O café, já frio havia horas, permanecia intocado na xícara. O terceiro desde que o dia começou? Ou seria o quarto? Nem me lembrava mais. Nas últimas 10 horas havia aplicado 5 soros, atendido 2 emergências que chegaram desabaladas e trocado um curativo que ainda doía nas mãos, como se a ferida fosse minha. O celular vibrou com violência no bolso do jaleco, tão inesperado que me sobressaltei, quase derramando o resto do líquido amargo sobre a calça. Ao atender, o grito irritado do meu marido explodiu no ouvido, abafando o ruído da televisão ao fundo. Onde você está? Sua mãe chegou e não tem nada para comer. Disparou, sem sequer um oi, ou um, como você está? Afastei o aparelho instintivamente como se a voz áspera pudesse me queimar. Engoli em seco, olhei o relógio e percebi, ainda faltavam 4 horas para o fim do plantão. E 2 pacientes aguardando atendimento. Respirei fundo, tentando me concentrar. Estou trabalhando, comecei baixa, mas ele já desfiava uma enxurrada de reclamações, como se eu fosse a vilã por não ter adivinhado que a visita chegaria de mãos vazias. De repente um grito ecoou pelo corredor, enfermeira. Sala 3, urgente. Senti o peito se dividir ao meio entre a vida que dependia de mim ali, naquele instante, e a cobrança de um homem que via meu cansaço como mero descuido, como se salvar vidas fosse menos importante que esquentar o jantar. Apertei o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Estou no hospital, você sabe disso. Por que não prepara algo você mesmo? Perguntei, forçando a calma para não explodir. Do outro lado, um silêncio tenso. Depois a risada amarga carregada de sarcasmo. Você está de brincadeira? Sua mãe viajou o dia todo e você aí, presa nesse seu emprego. Não dava para ter deixado algo pronto antes? A palavra antes doeu como uma faca. Antes de quê? Antes de passar a noite em claro cobrindo o plantão de um colega doente? Antes de chegar cedinho porque não havia substituto? Antes de esquecer até de comprar pão, enquanto o nosso refrigerador exibia, orgulhoso, um pedaço de queijo mofado e uma lata de feijão? Tenho um paciente agora. Não posso desligar assim, respondi, a voz trêmula de esgotamento. Ah, claro, seus pacientes. Imitou-me, como se fosse um absurdo priorizar vidas alheias. E a sua família, hein? Não importa. Fechei os olhos, contando até 10 para não soltar tudo o que pensava. Mas antes que eu pudesse reagir, a voz da minha sogra ecoou ao fundo, como um coro de reprovação. Diga a ela que isso não dá, filha. Não dá. E o risinho condescendente como se eu fosse uma adolescente birrenta, e não uma profissional que há 24 horas lutava para manter pessoas vivas. Preciso ir, cortei, e desliguei antes que ouvisse mais uma palavra. O coração batia descompassado, como se tivesse corrido uma maratona. Cheguei em casa e o silêncio me recebeu, não aquele aconchegante de final de dia, mas um vazio denso, quase hostil. Na cozinha, pratos sujos se empilhavam na pia, migalhas espalhadas pela mesa, o cheiro azedo de chá frio misturado ao odor barato de embutidos. Meu marido, absorto no celular, nem levantou os olhos quando entrei. Sua mãe, folheando revistas no sofá, tampouco. Oi, murmurei, tirando o casaco. Distraidamente respondido foi tudo que consegui. Abri a geladeira e peguei a última garrafa d'água, bebendo direto, como se pudesse lavar para baixo a amargura que subia pela garganta. Não havia raiva. Não havia força. Só um cansaço tão profundo que até pensar doía. Já fiz o chá para sua mãe, anunciou ele, finalmente olhando na minha direção, como se fosse um grande gesto. Mas você, se quiser, pode fazer alguma coisa de verdade. Fitei-o por um longo segundo, e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Minha fadiga, minhas noites sem dormir, meu suor, para eles, não passavam de detalhes irrelevantes. Eu era só mais uma peça no cenário deles, a que serve, a que alimenta, a que se cala. Coloquei a garrafa na pia com cuidado, como se fosse de cristal. Sabe de uma coisa? Acho que está na hora da gente conversar sobre o que realmente significa ser uma família, falei, baixa, mas firme. Ele ergueu a cabeça, surpreso, mas eu já me afastava em direção ao quarto. E pela primeira vez em muito tempo, uma certeza gelada se instalou em mim. Aquela casa não caberia todos nós por muito mais tempo. Ou eu ficaria. Ou eles.